Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Mais uma vez nós encontramos aqui para juntos cultuar o Senhor nesta manhã. Esta manhã é a manhã da sua vitória. Esta manhã é a manhã do Senhor trabalhar no seu lar, aonde você estiver. Não sei como foi a sua noite, mas o Senhor nesta manhã, Ele está aqui para abençoar a tua vida, abençoar a tua família, porque não é diferente dos outros dias. Hoje o Senhor tem uma palavra para o nosso coração, porque Deus se faz presente. Deus é Deus de mistério. Às vezes nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus. Deus trabalha de forma diferente e nós precisamos entender o trabalhar do nosso Deus. E eu creio que esta manhã é uma manhã de milagre. Esta manhã é uma manhã de Deus mostrar como Ele trabalha, de Deus mostrar como Ele faz, porque Deus Ele é poderoso e Deus vai vir com sinais nas nossas vidas e nós vamos ver. Muito breve nós vamos ver os sinais dentro da igreja, nós vamos ver os sinais nas nossas famílias. Você que está em casa nesta manhã vai recebendo, aleluia, o renovo de Deus sobre a tua vida. Abra as suas Bíblias aí em Daniel 6. Aleluias. Louvado seja o teu nome. O que mais alegra nós é nós sabemos que o Senhor se faz presente na nossa vida. É você chegar num templo desse, olhar para os bancos, mas você sentir a presença do Senhor. Aleluias. Às vezes nós precisamos que Deus vai nos visitar em multidão, mas o Senhor está presente nesta manhã. Apareceu bem a Dario construir sobre o reino e 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes dos sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele é fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei de Deus. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disse: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito em todo que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não podem revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tentando achar a Daniel, a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus
a quem tu continuamente serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com ele à pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Pai, nós oramos diante dessa palavra e pedimos nesta manhã, Espírito Santo, venha falar conosco, porque só o Senhor pode nos trazer uma palavra nesta manhã. Só o Senhor pode falar família, porque tua palavra, Senhor, ela foi lida diante da tua presença, Senhor, e a palavra é tua. Fala conosco nesta manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Daniel. Eu acho que desde de uma criança pequena, que tem um certo entendimento, ela já ouviu falar de Daniel na cova dos leões. E nós vamos ver que tudo que nós queremos que Deus faça na nossa vida começa pela nossa obediência. Obedecer é melhor. Você obedece, gera bênção para a sua vida. E nós vemos aqui a dedicação de Daniel. Daniel era um jovem dedicado. Nós conhecemos a história de Daniel, como começou. Ele era um jovem dedicado a Deus. E uma das evidências na vida de Daniel e no seu ministério é que havia nele um espírito excelente. Essa era uma das qualidades de Daniel. Daniel era um homem dedicado a Deus, né? E nós vemos aqui que essa dedicação de Daniel, ela incomodava, né? Essa dedicação dele, ela incomodava. E nós vamos aqui no versículo 4, e começa ali, quando eles chegaram, né, os presidentes, os sátrapas, eles procuravam o quê? Uma ocasião a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele erro nenhum. Mas isso incomodava Daniel, isso incomodava os presidentes ali. E nós vemos isso, e nós vemos aqui que eles, procurando culpa, procurando alguma coisa, eles disseram, pois, este homem, no 5, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Porque eles olhavam para Daniel e não achavam erro no Daniel. Então eles falaram assim: olha, então nós temos que procurar alguma coisa, mas nós temos que voltar para a lei do Deus dele. Por quê? Porque ele é muito certinho. Ele é muito certinho. Então esses presidentes sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó Dario, vive eternamente. E aí eles falaram: olha, todos os presidentes do reino, prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto, faça firme o interdito, que homem algum, por espaço de 30 dias, que fizer petição a algum Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Porque eles estavam procurando alguma coisa para falar assim: olha, esse Daniel não é o que o rei está pensando. E nós vamos mostrar isso na lei do Deus dele. Nós vamos fazer com que o rei faça um decreto. E eles foram até o rei. E outra coisa, além de Daniel incomodar, eles ficavam com Daniel. Eles observavam Daniel. E eles foram até o rei.
E eles falaram com o rei: agora, pois, ó rei, sanciona e assina uma escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos dos persas, e que se não possa revogar. Eles sabiam que se o rei assinasse um decreto, ele não podia voltar atrás. O rei. Por esta causa o rei assinou o interdito, porque eles foram lá e falaram com o rei. Mas Daniel, ele ficou sabendo que eles tinham ido lá no rei, até o rei. Mas olha a posição de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, por 3 vezes se punha de joelho, orava e dava graças ao seu Deus, como costumava a fazer. Mas eles não concordavam com isso ainda. Eles queriam mais. Porque eles queriam achar em Daniel uma desobediência. Porque eles foram confrontar Daniel através da palavra. Mas eles queriam ver se Daniel ele obedecia mesmo a palavra do Senhor. Se Daniel era fiel naquilo que ele passava ali. E eles foram lá para achar isso a Daniel, na vida de Daniel. E eles foram juntos. Então aqueles homens foram juntos e tentando achar Daniel e a orar e suplicar. Eles foram lá e falaram: vamos ver, Daniel já sabe do decreto do rei. Ele sabe que o decreto do rei não pode ser revogado. Mas nós vamos ficar de olho nele. Vamos ver o que ele vai estar fazendo. E eles foram. Chegou lá, Daniel estava orando, suplicando a Deus. Eles pensaram assim: achamos uma falha no Daniel. Daniel é desobediente. Ele não obedeceu o decreto do rei. Então vamos lá e vamos falar com o rei. Que Daniel não é o Daniel que ele pensa que é. Daniel, ele não obedece às leis do Deus dele, não. Porque ele desobedeceu um decreto do rei e está lá orando ao seu Deus. Ele está lá suplicando ao seu Deus. E durante 30 dias ele não pode fazer isso. Ele sabe que não pode. Mas ele está lá. E eles foram diante do rei e falaram com o rei mais uma vez. E falou: olha, não assinaste um interdito por espaço de 30 dias? Que todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha, eles não estão nem aí para o seu interdito. 3 vezes o dia Daniel está lá. Eles ficavam observando Daniel. E foram lá e falaram: olha, 3 vezes ele faz. Ele não está nem aí para o teu decreto. Ele não deu ouvido ao seu decreto. E ele está lá orando. Tendo ouvido essas coisas, o rei ficou muito penalizado e terminou consigo para livrar a Daniel. E o rei se empenhou para livrar Daniel. Mas tinha um decreto. Tinha um decreto que ele não podia voltar atrás. Ele não podia voltar. Ele não podia mudar a palavra dele. E os homens foram de novo. E falaram: o rei assine pode mudar? Aí, então, o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançasse na cova dos leões. O decreto não pode ser mudado.
Mas o rei vai lá e manda chamar Daniel. E olha a palavra do rei para Daniel. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que te livre. O teu Deus que tu continuamente serve, ele que te livre. Aqui começa o trabalhar de Deus. Muitas das vezes nós achamos assim: olha, Deus não está nesse negócio. Não pode Deus estar nesse negócio. Daniel era servo do Deus vivo. Ele sabia o que não tinha nada naquela cova. Mas eles usaram um decreto do rei. E falou: olha, você fez um decreto, você não pode mudar. E o rei falou: realmente eu não posso mudar. Mas eu conheço Daniel. Eu sei quem é Daniel. Não posso livrar Daniel da cova dos leões. Mas Daniel, ele tem um Deus que pode fazer isso por ele. Então eu vou dar ele na mão do Deus dele. Eu vou chegar diante de Daniel e falar: ó, Daniel, você vai para a cova sim. Não tem outro jeito. Eu assinei o decreto. Não posso te livrar. Você conhece as leis. Eles estão falando que você transgrediu a lei do seu Deus. Então você tem que ir para a cova, Daniel. Não tem outro jeito. Que ele te livre. Ele é que tem que te livrar. Aleluias. E Daniel vai para a cova dos leões. O rei ordena que ele vá para a cova dos leões, porque não tinha outra alternativa para o rei naquele dia. E o Daniel vai para a cova. E eles levam Daniel até ali naquela cova. E fala que ele selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Nada mudasse a respeito de Daniel. E Daniel foi para a cova dos leões. Para aqueles homens ali, acabou. Acabou o ministério de Daniel. Acabou a arrogância de Daniel. Mas eu quero dizer uma coisa nesta manhã. Aquele que é obediente ao seu Deus, aquele que serve a Deus retamente como Daniel servia, o Senhor, Ele não muda decreto nenhum. Aquilo que Deus decretou para a sua vida, Ele vai cumprir. Mesmo que nós vamos para a cova dos leões, e Daniel foi para a cova. Mas uma coisa interessante, quando Daniel vai para a cova, o rei, ele não ficou em paz. Ele se sentiu incomodado. A palavra de Deus fala que ele se sentiu incomodado. Ele dirigiu para o palácio. Ele ficou a noite inteira em jejum. Não deixou trazer nada na presença dele, instrumento de música nenhum. E fugiu dele o sono. Aquele rei naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ele não teve paz. Por quê? Porque ele acreditava que Daniel não tinha culpa nenhuma. Ele sabia. Ele conhecia Daniel. Eu creio que o testemunho de Daniel ali era muito grande. E aquele homem já tinha temor de Deus. Já tinha temor de Deus. E ele se sentiu ali incomodado. Ele não conseguia dormir. E eu imagino que ele falou assim: olha, Daniel é um menino excelente. Daniel é um menino excelente, não tem defeito algum. Como que pode Daniel naquela cova? Como que pode Daniel naquela cova? Irmãos, mas quando aquele homem, quando o rei decretou aquele decreto, Deus já sabia de tudo. Deus estava naquele negócio. Porque nada acontece sem a permissão do nosso Deus, não. Tudo que Deus faz é para glorificar o nome dele. Deus não dá glória para homem.
Imagina se Deus ia dar glória para o rei ali. A glória ali era de Deus, porque Daniel servia a Deus com espírito excelente, diz a palavra. Daniel era escolhido de Deus, só que eram leões famintos. Eram leões famintos. Quando o rei falou essa palavra: olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele que te livre. A Deus falou: agora é comigo mesmo, agora sou eu mesmo. Daniel, pode ir para a cova. Pode ir para a cova. Sabe por quê? Naquele momento, irmãos, começou ali um jejum coletivo. Aleluia. O rei ficou incomodado, não comeu, não consagrando a vida dele, e Deus já estava no negócio. Ali foi um jejum coletivo, e os leões estavam lá, e foi Daniel para aquela cova. Mas quando Daniel chegou naquela cova, aleluias, Deus já estava lá. E ele falou: esta noite, Daniel, aleluia, até esses leões aqui vão jejuar nessa noite. Começou um jejum aqui nessa noite, porque agora o negócio agora é comigo. Agora, Daniel, o negócio é comigo. Irmãos, Deus é Deus, e a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Nem o rei conseguiu dormir naquela noite. Nem o rei conseguiu dormir. Nem ele. Olha no versículo 19: pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou. Imagina a voz do rei. Pensa na voz do rei. O rei já tinha uma noite atribulada, já teve uma noite atribulada. Aí vai o rei, irmãos, lá para a cova, e o Daniel, e o rei chega. Vou lá, né, ver o que aconteceu com Daniel lá. Imagina a voz de Daniel, do rei. Daniel, ô Daniel. Aquela voz triste, a palavra fala. Disse o rei a Daniel: Daniel, mas olha a palavra do rei: Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Quando ele falou essa palavra, Daniel então falou ao rei: ó rei, vive eternamente, porque quem dá vida eterna é Deus. Aleluia. Imagina quando o rei ouviu Daniel falar assim: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele também contra ti, ó rei, e não cometi deleito algum. Deleito algum. Irmãos, esse é Deus, o nosso Deus. Ele é Deus de milagres. Muitos de vocês estão achando assim: olha, acabou tudo, morremos, não vai ter mais jeito. Eu quero dizer nesta manhã que Deus faz leão jejuar para livrar a nossa vida. Deus podia muito bem não ter permitido aquele decreto. Deus podia muito bem não ter permitido Daniel na cova dos leões. Para quê? Mas Deus, quando Ele quer glorificar o nome dEle, Ele te leva para a cova dos leões, sim. Porque a glória é dEle. Nós sabemos que o decreto do homem não pode ser revogado muitas das vezes, mas o decreto de Deus, Ele muda e Ele transforma na hora que Ele quiser. É na hora que Ele quiser. Eu não sei nesta manhã o que está decretado para a tua vida. Eu não sei como você está aí na tua casa nesta manhã. Mas Daniel, quando ele ficou sabendo que havia um decreto, a posição de Daniel não foi de chorar, não foi de lamentar. A posição dele
Ele saiu de lá, mas ele não saiu. Ele foi para dentro de casa. E ele foi glorificar o nome do Senhor. Ele foi orar como ele fazia todos os dias. Todos os dias ele foi lá e orou. E quando Deus viu Daniel orando, ele falou: eu vou entrar nesse negócio e vou glorificar o meu nome. Mas esse homem vai perder o sono. Ele não vai dormir. No outro dia, quando ele chegar lá, quando ele chamar Daniel, ele vai ver que fui eu que estive naquele negócio lá. Ele vai ver que eu entrei naquela cova junto com Daniel, porque ele entregou Daniel nas minhas mãos. Então eu vou mostrar para ele que eu sou o Deus de Daniel. E sabe o que Deus está querendo nesses últimos dias, igreja? É que nós mostramos quem é o nosso Deus. O que Deus está querendo nesses últimos dias é que a igreja dele mostre quem é o Deus que ela está servindo. Porque tem muitas pessoas que estão indo para a cova dos leões, achando que acabou, achando que não tem mais jeito. Mas o Senhor quer glorificar o nome dele nesses últimos dias. O negócio de Deus é com a igreja. O negócio de Deus não é com o mundo, é com a igreja que está neste mundo. Irmãos, nós precisamos entender. Tem muitos Daniel por aí, mas Deus está chamando outros. Deus quer outros Daniel. Deus quer uma geração de Daniel para a igreja. Uma geração que ora de manhã, de tarde, de noite, sem ter um decreto. Sem precisar ter um decreto. Olha, eu vou orar, porque se eu não orar, vou para a cova. Não, eu vou orar, porque eu sirvo um Deus que continuamente está comigo. Essa foi a posição de Daniel, igreja. Essa foi a posição de Daniel. Essa foi a atitude de Daniel. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus de milagre. E quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Quando Ele manda recado, porta abre, porta fecha. E Ele está à procura de pessoas dedicadas, pessoas com espírito excelente, pessoas com espírito excelente, obedientes à palavra dEle, obedientes à palavra dEle. É só isso que Deus está procurando. Deus está procurando uma igreja que tenha discernimento daquilo que Ele está fazendo nesses últimos dias. É isso que Deus está querendo, uma igreja que tenha discernimento. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele brincou demais diante da igreja. E agora é a hora do Espírito Santo mostrar quem é quem. Porque aquele rei, ele olhava para Daniel e ele via algo diferente na vida de Daniel. É esta igreja que Deus quer levantar nesta terra. É esta igreja que o Senhor vai vir buscar nesses últimos dias. Nós já brincamos demais de ser crentes. Nós já brincamos demais de ser igreja. Talvez você está aí na tua casa, está esperando o tempo. Ai, a hora que você não vai fazer. Porque quem vai fazer é Deus na tua vida. Não pense como... Irmãos, a igreja está equivocada nesses últimos dias. Tem muita gente que está do mesmo jeito, pastor. Ela está achando que aquela porta vai se abrir e ela vai entrar pulando, salpicando, como pulou e gritou a vida inteira. Não vai. Porque agora é a hora do Espírito Santo descer e fazer aquilo que lhe apraz. É a hora dele descer, é a hora dele descer com transformação de vida. É hora de nós chegarmos nesse altar e testemunhar e dizer: o Senhor fez na minha vida, o Senhor libertou, o Senhor curou. Porque Deus está salvando, Deus está libertando a igreja nesses últimos dias. Você está em casa, mas é para testemunhar
testemunhar o milagre de Deus. Você não está em casa para passar tempo. Você não está em casa por causa dessa epidemia, não. Você está em casa para voltar como um leão da tribo de Judá. Daniel, ele foi para a cova, mas Deus foi com ele. O Senhor fechou a boca daqueles leões. E o que é uma epidemia para Deus? A gente fica vendo pessoas crentes fazendo piadinha do gafanhoto. Já não basta uma epidemia e crente fazendo piadinha. Nós não sabemos o que nós estamos falando, igreja. Nós não sabemos o que nós estamos falando. Tem dia que eu me pego pensando assim. Eu até comentei. Céu é céu. Céu é céu. Jesus vai voltar e é uma realidade. Mas lá não tem oba-oba. Lá não tem brincadeira. E Deus não vai levar quem não tem temor dele. Jesus não vai levar uma igreja que não entende que ele tem poder para fechar a boca do leão. E nós precisamos entender isso nesses últimos dias. Eu acredito que nós, como igreja do Senhor, que conhece a palavra, nós estamos retardando o trabalhar de Deus. Nós estamos retardando o trabalhar de Deus. O dia que nós começarmos a posicionar e começar a falar: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo o meu Deus. Tudo vai cessar. Vai ser como um vento, vai passar. Se Deus nesta manhã, aleluia, lançar um decreto para a tua vida, para você, e Deus usar o pastor para chegar e falar assim: olha, você precisa descer. Precisa descer. Deus quer trabalhar na tua vida, mas você precisa se posicionar. Estou comigo nessa manhã. Agora o seu negócio é você e Deus. Como seria a nossa atitude? Daniel, ele foi porque ele sabia que o leão não era nada diante do Deus que ele servia. Ele sabia que quem ia livrar ele era Deus. E muitas das vezes nós estamos vivendo uma vidinha medíocre e falando: eu não vou mudar. Eu não vou mudar, tá bom assim. Eu aceitar? Não, isso não é de Deus, não. Que isso? Eu não. Deus está mudando. Deus está trabalhando. E se for preciso, vai haver leão, sim. Se for preciso, vai ter leão, sim. Leão que eu estou falando aqui não é o leão lá. Para Deus provar que Ele é Deus na nossa vida, na tua vida. Você que está em casa nesta manhã, vai ouvir essa palavra, talvez agora, mais tarde, eu não sei que hora. Que você começa a refletir. Não é o ficar em casa, não é o vir aqui que vai te fazer mais santo. É a nossa posição, é a nossa atitude que vai nos tornar uma igreja forte. Senão nós não estaríamos aqui hoje falando de Daniel.
Eu quero deixar um legado para a minha geração. E eu quero deixar uma palavra para você que está na tua casa hoje, nessa manhã. Deixa um legado para sua família, para os seus filhos. Alguém pode olhar para você hoje, nessa manhã, e não dar nada. Olhar para você e falar, não vai ter jeito. Mas amanhã, a tua história vai estar sendo falada. Você, jovem, seja um Daniel amanhã. Para a igreja falar de você amanhã. Mas falar assim, olha, eu estou aqui por causa do fulano. Porque o testemunho dele mudou a minha vida. Mudou a história da minha família. Que nesta manhã, esse mesmo espírito de excelência que Daniel tinha, possa entrar na minha vida, possa entrar na tua vida. Aonde você estiver, seja no leito de hospital, seja numa cadeia, seja onde que for nesta manhã, seja numa praça, aonde você estiver, que você tenha esse espírito de excelência. Que dobre o teu joelho aonde você estiver e comece a clamar esse Deus. Muitas das vezes nós achamos assim que Deus não vai ouvir, porque tem que ser palavras lindas. Ah, eu tenho que gritar. Não, fala com o Senhor como se estivesse falando com o teu amigo nesta manhã. Fala, Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Senhor da minha vida. Coloca na minha vida nesta manhã um espírito excelente, como tu colocou na vida de Daniel. Senhor, eu quero ter essa experiência que Daniel teve. Senhor, não importa, porque eu sei que se eu chegar lá naquela cova lá, o Senhor vai fazer aquele leão jejuar. E nesta manhã, o inimigo pode até ter se levantado contra a tua vida, contra a tua família, mas o leão vai jejuar nesta manhã, porque é ordem de Deus. O Senhor já está fazendo os leões jejuar por tua causa nesta manhã, porque esta manhã é a manhã da tua vitória. Receba em nome de Jesus esta bênção, esta palavra na tua vida, porque é vindo do coração de Deus para a tua vida nesta manhã. E que o Senhor nesta manhã possa entrar na tua casa, possa houver a cura, que haja libertação em nome de Jesus. Aleluia, que o Senhor possa te abençoar nesta manhã através desta palavra. Que o Espírito Santo completa aquilo que nós às vezes não conseguimos entender, mas que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Palavra boa no nosso coração, palavra gostosa. Amém. E eu quero só deixar alguns avisos, né? Depois dessa palavra tão boa no nosso coração. É que foi lançado realmente um decreto, né? Para os cultos voltar só. Quer dizer, o decreto é até o dia 5, né? O decreto vai até o dia 5 de julho. E provavelmente o dia 5 à noite o prefeito deva lançar um outro decreto, onde ele disse...